ao vivo. Teacher Noel está ao vivo no Instagram. Eu quero saber de vocês, quando vocês entrarem, estão me vendo? Aliás, né, Vinícius? Espera o povo entrar. Calma, né, Teacher Noel? Pessoal, boa noite. Tem uma pessoa me assistindo nesse momento. Boa noite, senhor Caio Benedito. Boa noite, Caio Benedito, editor marcando presença para verificar se está tudo ok, né, senhor editor? Boa noite, pessoal. Vocês estão me vendo? Me ouvindo? Legal? Tá tudo certo? Tá tudo ok? Boa noite, Beatriz. Boa noite, todo mundo. Sejam bem-vindos à live do Teacher Noel. Olá. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Nesta noite maravilhosa de Natal antecipado com o Teacher para conversarmos sobre a vida. Gente, hoje o tema é livre. Eu não pensei assim, claro que eu sempre penso em zilhões de coisas. Estava até com vontade de falar sobre um assunto, mas assim, eu não quero atrapalhar vocês, que já que o tema é livre, né? Eu vou tomar a frente e vou falar não, né? Mas caso vocês não tenham nenhum tema para tratar comigo, eu vou falar sobre esse que está borbulhando dentro de mim. Mas com certeza vocês têm temas maravilhosos para a gente conversar aqui. Muito obrigado pelo lindo, tá, gente? A gente dá uma caprichada e é legal quando a gente escuta. E vamos lá. Eu não vou assim escolher por amizade, eu não vou escolher. Eu vou deixar vocês expressarem os temas e aquilo que dá, né, que der uma ressoada aqui no coração do Tite, a gente vai vai conversar, né? Angélica, queria ser sua amiga, você é um amor. Ô, Angélica, será que se você fosse minha amiga, você ia continuar me achando um amor? Mas assim, eu tô brincando, tá? Muito obrigado pelo carinho. Nós somos, gente. Nós somos todos irmãos em Deus. Somos todos amigos. Do tema que eu tô pensando, então, para eu falar sobre o tema que eu tô sentindo? Então, eu vou falar sobre o tema que eu tô sentindo. Mas eu vou passar para o tema de vocês, tá? Então já vamos começar com o tema que eu estou sentindo, sem mais delongas, porque eu levo uns minutinhos aqui na live. Olha esse gorro, que charme. Eu só não posso movimentar muito, senão vai aparecer a minha franja, né? Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. O tema que eu estava pensando a respeito, de certa forma, vai ao encontro da nossa última meditação, que foi a meditação da autoestima. Aliás, quem gostou da meditação da autoestima, eu sugiro, caso não tenha visto, não tenha ouvido, não tenha assistido, que vocês acompanhem a série completa do tema Poder Pessoal. A série Poder Pessoal foi lançada em 2019 e foi uma série muito legal. A gente se aprofundou muito nesse tema, falamos sobre autoestima, falamos sobre autoconfiança, autoimagem, atitude, e ainda trouxemos 2 aulas sobre cocriação da realidade somadas à meditação do poder pessoal. É uma série muito linda, muito bacana, que eu recomendo, que faz uma aliança muito especial com a meditação da autoestima, certo, gente? Obrigado, gente. O tema que eu estava pensando é auto-perdão. Por quê, gente? É o seguinte, a gente sempre fala, não só no cristianismo, como na própria espiritualidade, de trabalhar as questões de perdoar as pessoas, de perdoar aqueles que passaram pela nossa vida, aqueles que, de certa forma, atuaram na nossa experiência e através da experiência com essas pessoas, nós nos ferimos, nos desiludimos, nos decepcionamos. A gente sempre foca na questão do perdão ao próximo, né? E eu acho legal, inclusive temos uma meditação do perdão também e um podcast sobre o tema perdão. Mas por que esse tema veio assim, sabe, para mim? Porque eu estava olhando os pedidos da MT e sempre, né, quando eu estou no trabalho da MT, eu passo para os Elohim, porque tudo da MT vai para eles, eu sou apenas uma ponte. E sempre que eu estou pegando os pedidos da MT, eu olho que tem muito essa questão, sabe?
as pessoas pedem aos Elohim frequências para auxiliarem na questão do auto-perdão, na questão de lidar com a culpa. Obviamente, se você quer se perdoar, é porque você está a fim de se libertar de uma culpa, certo, gente? E a gente fala tanto de perdoar o próximo, perdoar o próximo, perdoar o próximo, que é lindo também, mas poucas vezes a gente centra tanto na questão do auto-perdão, de você ter esta compaixão para com você mesmo, do mesmo modo como você gostaria de ter com outra pessoa, e também do mesmo modo como você gostaria que o outro tivesse com você. Por quê? É impossível eu praticar o perdão com uma outra pessoa de forma genuína, de forma livre, de forma amorosa, realmente, se eu não consigo praticar esse perdão na minha vida, se eu não consigo praticar esse perdão comigo. É fácil, gente? Não é. Porque todos nós, seres humanos deste planeta maravilhoso, iluminado, ascensionado, que é a Terra, nós temos um orgulho do tamanho, olha, é capaz de ser maior que o próprio planeta, né? A gente tem um orgulho gigantesco. Esse orgulho, ele se mascara de proteção. Pose, né? A gente veste aquela pose na tentativa de proteger alguma coisa. Essa alguma coisa é o nosso ego. O nosso ego é o ser, a parte do nosso ser aqui, que interage com a sociedade. É quem nós somos no mundo, é quem nós somos aqui fora. É a nossa personalidade humana, está dentro do conjunto da psique, né? Então, esse ego, ele está se relacionando com as pessoas, com o mundo, com as coisas, com as situações. Olá, olá, Ângela, boa noite, seja bem-vinda. Então, existe uma necessidade por conta da constante busca pela aceitação do mundo, aceitação dos outros, pela constante busca da integração no meio, porque nós buscamos sermos aceitos. Não vem com essa conversa aqui de você não procura ser aceito, porque a gente está sempre procurando isso. Gente, a questão de buscar a aprovação dos outros, buscar a aceitação dos outros, de buscar sermos parte de alguma coisa, não é meramente uma crença limitante ou um paradigma social, não. É uma questão biológica. Quando você estuda, por exemplo, a psicologia evolutiva ou psicologia evolucionária, você percebe que muito de nossos comportamentos, de nossas atitudes, são reflexos de coisas que estão armazenadas e registradas no nosso DNA como espécie. Muitos comportamentos que temos aqui e que achamos algumas vezes serem crenças limitantes são reflexos desta programação genética que todos nós temos. Todos nós descendemos daquele homem das cavernas, temos o DNA daquele pessoal lá. De certa forma, somos influenciados, o nosso instinto é influenciado, somos parcialmente programados para reagirmos de uma série de formas diferentes. E muitas dessas formas fogem ao que pretensiosamente gostaríamos de não fazer. Ao que pretensiosamente, algumas vezes, gostaríamos de não nos comportarmos daquela forma. E não sabemos por que somos tão levados inconscientemente a nos comportarmos de uma maneira e às vezes a gente não consegue controlar isso. Quando eu falo de buscar a aceitação do meio, a aceitação do social, eu estou falando de um processo evolutivo, de psicologia evolutiva. Por quê? Vamos voltar lá atrás, né? na tribo lá dos risca-pedra para acender fogueira, eles andavam em tribo, certo? Se eu estava numa tribo que não me aceitasse, se a tribo não me aceitasse por algum motivo, essa não aceitação da minha tribo implicaria num risco imenso à minha sobrevivência. Eu estou falando de integridade física. Hoje é muito mais psicológico. Hoje é muito mais emocional, afetivo, sentimental, mas antes não. Antes não era uma questão meramente psicológica, era uma questão de sobrevivência.
Se eu não fizesse parte de um grupo, se eu não fizesse parte de um meio, se eu não fosse aceito por uma tribo, por um chefe, por alguma coisa, eu poderia facilmente ser pego por um predador, ser pego por uma outra tribo, ser morto com muito mais facilidade do que se eu pertencesse a uma tribo X. Então, a minha necessidade de ser aceito lá atrás é o quê? Representa a minha sobrevivência. Representa a manutenção da minha integridade física. A Márcia está falando da questão do cérebro reptiliano, também tem a ver, mas isso já também mexe com emoções, porque nós temos o reptiliano límbico e esse frontal que raciocina e etc. Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: naquele tempo, ser aceito por uma tribo, por um grupo, representava a nossa sobrevivência. Hoje não representa mais, não necessariamente. Mas agimos, nos comportamos nas nossas relações como se ser aceito pelo companheiro, ser aceito pela família, ser aceito pela sociedade, ser aceito pelo pessoal da classe, do trabalho, representasse a minha sobrevivência. Quando eu compreendo isso, eu tenho mais empatia comigo mesmo, eu tenho mais paciência comigo mesmo, porque não se trata simplesmente de uma crença limitante, de uma carência, de uma rejeição desta vida, desta realidade. Claro, pode ser também. Pode ser que a minha necessidade de aprovação potencialize pelo fato de eu sofrer uma rejeição, de eu carregar algum trauma, de eu ter que lidar com alguma carência. Claro, isso tudo existe, a gente não está negando a realidade desses conflitos e desses desafios emocionais que todos nós lidamos ao longo da vida. Mas quando nós entendemos que muitos comportamentos que temos podem também ser um reflexo do nosso DNA, a gente tem mais compaixão ao lidar com as nossas questões e com as nossas dificuldades. Por que eu estou falando disso aqui para entrar no assunto do auto-perdão? Por quê? Por conta dessa necessidade, né, de sermos aceitos, nós acabamos nos enfiando em muito rolo e muita confusão. Né, gente? Porque levanta a mão aí quem nunca sofreu por uma questão desse tipo, quem nunca se decepcionou, né? Quem nunca caiu no conto do vigário. Conta aí, gente, quem nunca passou por isso, porque eu não vou atirar a primeira pedra, porque eu já passei. Posso passar de novo? Posso. Não estou numa posição de inacessível aos conflitos humanos, não. Enquanto eu estou na minha roupagem física, eu sou suscetível. Então eu estava falando sobre autocompaixão, auto-perdão, sobre a capacidade de nos perdoar. É tão complicado a gente, né, lidar com as nossas fraquezas, com os nossos erros. Eu tenho certeza que todos vocês também têm essa mesma dificuldade, né, de lidar, de se perdoar. A gente sempre acaba tendo mais compaixão do outro do que de nós mesmos. E é necessário que a gente conquiste a habilidade de lidar com as nossas fraquezas. O auto-perdão, ele tem, diria assim, claro que se eu for falar sobre ele, eu vou descamar muito mais coisa aqui. Mas para resumir, o perdão passa pela aceitação, compreensão. Ok, gente? Tá tudo certo, né? Quando eu aceito, depois eu vou para a compreensão, depois eu ressignifico. Ressignificar é uma frase aí, uma palavra muito famosa hoje em dia, tá? É a palavra modinha, né? Todo mundo usa a palavra ressignificar. E ela, apesar de ser uma palavra meio modinha, na minha opinião já até meio batida, porque todo mundo fala isso, ela carrega um significado que eu acho muito bonito, que eu acho muito profundo. E tem tudo a ver com o que a gente está conversando, com o que a gente está estudando aqui. O primeiro passo, então, do auto-perdão é a aceitação. A aceitação, ó, já começa aí. Esse primeiro passo é complicado demais. Por quê? Porque nós temos uma grande dificuldade em lidar com a realidade. Certo? Uma tendência muito forte, eu estava falando do orgulho na outra live, né? Que
tenta nos proteger das coisas, então a gente acaba ficando engessado, inflexível, em nome da proteção do nosso ego, em nome da proteção da nossa personalidade humana, sempre preocupado com o que vão pensar de nós, sempre preocupado com a opinião dos outros ao nosso respeito, com a visão dos outros ao nosso respeito, mas também nós temos uma tendência a fugir da realidade, porque é mais agradável, falando de funcionamento do cérebro também, é mais agradável até a mentira. Nós temos uma tendência a gostar e a nos interessarmos mais pela mentira. Por que isso acontece? Porque a mentira, a fantasia açucarada, é docinha. A fantasia, ela propõe ideais e nós temos uma facilidade imensa de construir ideais. Oi, Diogo, boa noite. Hello. Nós temos uma facilidade imensa de construir ideais por causa da nossa capacidade de abstração, né? E daí a gente não consegue ou tem dificuldade de separar o que é o real e o que é a fantasia. Se a gente soubesse colocar de forma saudável as nossas fantasias numa caixinha, eu estou falando que fantasia é uma coisa ruim, que você não deve ter fantasia, que você deve só andar com os pés no chão. Gente, para, né? Sagitariana aqui, é mundo da lua, cabeça lá na nuvem, e faz parte, tá? Se permitir a fantasia é legal, se permitir pensar, imaginar, sonhar é legal, só que você não pode viver lá. Se você vive lá é perigoso. Se você tira os pés totalmente da realidade, você está vulnerável, à mercê, refém disso aqui. E tá refém disso aqui é uma doideira sem fim. Oi, Antônia, boa noite. Estar refém disso aqui é uma doideira sem fim. Daí, quando vem a Dona Vida, a nossa amada Dona Vida, a grande mestra, a grande professora da humanidade, quando vem a Dona Vida, que trabalha 100% no plano do real, a vida não está comprometida com as nossas ilusões, com as nossas fantasias, com os nossos ideais de mundo perfeito, de relacionamento perfeito, de reencarnação perfeita, de não sei o que é perfeito. A vida não tá comprometida com isso. A vida está comprometida com a nossa evolução espiritual. Ela está no real. Aí vem aquela buleuzada. Vocês sabem da buleuzada que vocês levam muito. Está aqui uma pessoa que vive levando buleuzadas. O que é a buleuzada da vida? É um tapa de realidade. É a vida chamando você para o real, para o que está diante dos seus olhos, para a coisa como é, para as pessoas como são e para o você possível. Olha o rojão. Para o você acessível, para o você nu e cru. Por que o auto-perdão é tão difícil? Porque a gente fantasia na nossa pretensão egóica, orgulhosa, descabida, a gente fantasia uma versão de nós que nem sempre ou quase nunca é possível. Por isso é tão difícil me perdoar. Porque a pretensão que eu tenho a meu respeito de comportamento, de postura, de crença, será que é congruente com o meu possível? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, eu quero ser algo que não posso ser. Na maioria das vezes, eu quero ser algo que eu não tenho cacife para bancar. Eu quero me comportar de uma maneira que eu não dou conta. É a pretensão. E o que acontece? Quando vem o real, eu não quero, eu não gosto, eu não aceito. A coisa do se culpar, né, que é totalmente contra o auto-perdão, culpar-se é não aceitar as coisas como são. Culpar-se é não se aceitar como é não ser humilde. A culpa é puramente o orgulho te massacrando, te punindo, te exigindo um resultado pretensioso de como você deveria ter sido, do que você deveria ter falado,
e de como você deveria ter se comportado, porque você não deveria ter feito aquilo. Ora o orgulho. Você não deveria ter agido daquela forma. Você não deveria ter feito o que fez. Você não deveria... Ah, porque você é culpado, porque você foi isso, porque você foi aquilo. É condenação. É dedo apontado. O nosso próprio sobre nós. Uma dificuldade tremenda de nos aceitarmos como somos. Nas nossas fragilidades, porque se nos aceitássemos como somos, nós conheceríamos as nossas fragilidades. Mas como nós não nos aceitamos, nós não temos conhecimento dos nossos pontos fracos. Nós vamos conhecê-lo da pior maneira. Nós vamos conhecer os nossos pontos fracos da pior maneira, através de uma situação que desmancha diante de nós, uma decepção, de um sofrimento, de um término de relacionamento, é que a gente vai perceber o nosso limite, que seria muito mais facilmente visto, percebido, observado, notado e principalmente acolhido se eu tivesse a humildade de sair da minha pretensão de ser o que eu não posso e passasse a me aceitar como sou. Me aceitar como sou, nas minhas dificuldades emocionais, nos meus limites, nas minhas fraquezas, aceitar que você não é como você gostaria. É libertador. Porque quando eu me aceito e aceito que eu não sou como eu gostaria, eu estou perante a possibilidade de ser a única coisa que eu posso ser, que é o meu eu verdadeiro. Eu só posso ser o meu real. O meu imaginário, talvez um dia eu consiga chegar lá. Não estou dizendo que a gente não possa ser aquele perfeito que a gente gostaria. Um dia pode até ser. Mas ainda eu estou aqui. Eu ainda estou aqui e não sou esse perfeito. Não sou esse Jesus. Não sou esse Cristo. Não sou esse mestre ascensionado. Não sou essa mestra ascensionada. Não sou Buda. E não tenho a pretensão de ser. O que é que eu sou? Você nunca vai conseguir se perdoar se não tiver coragem de olhar para você. Você tem coragem de olhar para você? Você tem coragem de olhar para o seu real? Hein, gente? Você tem coragem de olhar para o seu real? Você tem coragem de deixar de lado a sua pretensão, né? Seu devaneio de ser Cleópatra, de ser o faraó, Ramsés, de ser o, sei lá quem, o imperador de Marte, de ser Jesus Cristo? Você consegue? De ser a Madre Teresa? E olhar para você como você é? Tem coragem? De olhar para as suas fraquezas e se aceitar nas suas fraquezas? E melhor ainda, não, vou fazer uma pergunta ainda mais profunda, que vai pegar mais profundo em vocês. Mais do que enxergar, você tem coragem de admitir, de confessar? Por exemplo, eu tenho coragem de falar das minhas fraquezas. Às vezes eu sou muito orgulhoso. Às vezes eu sou tão humilde com as coisas da vida, mas às vezes eu sou tão orgulhoso. Às vezes eu tenho um orgulho de, sabe, de admitir certas coisas, orgulho enorme. E às vezes tem uma impaciência, uma intolerância com as coisas. É uma fraqueza? É. Por que é uma fraqueza? Porque me faz mal. Às vezes me prejudica. Às vezes me faz sofrer. O que te faz sofrer é fraqueza. O que te faz sofrer é preciso mudar. Mas vai mudar como? Com culpa? Claro que não. Claro que não. É mudar com aceitação. Esse é o primeiro passo do auto-perdão. O segundo, depois que eu me aceito como sou, e não só me aceitar como sou, aceitar que fiz o que pude. Aceitar que fiz o que deu. Ah, eu falei aquela coisa, mas... Pô, Vinícius, podia ter falado de outra forma? Podia, mas não falei. Não falei. Foi o que saiu. Aceito que fiz o melhor que eu pude. Aceito que falei do jeito que eu devia falar,
do jeito que deu para falar na hora. Ai, não foi, sabe? Assim, aquilo tudo, mas foi o que saiu. A Solange colocou, eu não tenho coragem. Pois é, quando você não tem coragem, e tudo bem, Solange, admitir isso, muito bom, muito legal da sua parte, ter a humildade de confessar que você ainda não tem coragem. Mas quando eu não tenho coragem de admitir e de aceitar as minhas fraquezas, eu não estou pronto para me perdoar. É só uma pausa aqui para saber se está tudo ok. Para eu não fazer confusão, só fala ok, por gentileza, tá? Tá ok? Ok? Áudio, imagem, sincronizado, ok? Tudo certinho. Exatamente, Regina. Era a cabeça que eu tinha naquela hora. Era o que eu podia fazer, era o que eu conseguia, do jeito que dava. E tá tudo certo. Obrigado, gente. Era o que eu conseguia. Ah, mas eu não deveria. Gente, você já foi lá e se perguntou se você tinha condição de ser diferente? Não, a gente não faz isso. A gente dá a porrada depois que está machucado lá no tatame da coisa, é que a gente vai ver, né? Ah, lá realmente eu não tinha condição de exigir, mas exigi, mas massacrei, mas me machuquei, me puni, me castiguei desnecessariamente. Cometi um erro? Cometi. Cometo muitos. Eu, Vinícius, você também. Mas como é que eu vou reparar um erro? Não é com amor, não é com compreensão, que é o segundo passo. Depois que eu aceitei as minhas fraquezas, eu vou compreender o porquê eu agi daquela forma. Nós estamos falando sobre auto-perdão, tá? Essa mesma matemática se aplica às relações, às situações com as outras pessoas. Gente, eu estou lendo os elogios dos comentários, tá? Só não estou respondendo toda hora para não parar a live. Essa mesma equação se aplica às outras pessoas, se aplica às nossas relações, se aplica à forma como nós lidamos com as pessoas no nosso dia a dia. Mas aqui eu estou falando de auto-perdão, tá bom? Vou compreender. Segundo passo, eu vou compreender o porquê fiz daquele jeito. Por que eu falei daquela forma? Por que eu fui tão duro? Por que eu fiz aquela besteira? Por que eu me comportei daquela maneira? Por que eu disse aquelas palavras? Por que eu fiz aquilo? Tem uma causa. Mas você precisa olhar para isso com olhos de amor, de aceitação. Porque quem aceita, ama. Quem não aceita, não ama. Quem não aceita está no medo, está na pretensão, está no egoísmo, está na maldade. Quem aceita está no amor. Agora eu vou compreender o porquê que eu fiz. Por trás de uma atitude errada, nociva, que me gerou um fruto ruim, tem uma ferida. E às vezes eu só vou perceber essa ferida depois que eu já fiz a cagada. Compreender o porquê que você faz o que faz, quando faz, do jeito que faz, com a pessoa que for, na situação que for, é uma ponte para a libertação do seu sofrimento. Compreender o porquê. Gente, por que eu falei aquele negócio? Podia ter falado diferente? Podia, mas não falei. Se eu falei daquela maneira áspera, de repente é porque eu também estava ferido, estava precisando prestar atenção nisso. A Carol está colocando que Josué ajudou muito ela a perceber e a se trabalhar. As relações são para isso, né? As relações são grandes oportunidades de você se enxergar no outro. As relações são oportunidades de você se melhorar. A relação não existe para você estar com o outro, simplesmente. Tudo, no final das contas, se trata de você com você. O outro está te ajudando a lidar melhor consigo mesmo. E quanto melhor eu lido comigo, melhor eu vou lidar com o outro. Quanto melhor a relação eu tenho comigo, melhor vai ser a minha relação com o outro, com a vida, com as outras pessoas, com as outras situações. Aproveite as relações para se conhecer através do exercício de trocar e de experimentar no campo afetivo com outra pessoa um romance, uma amizade, seja o que for.
Então, quando eu compreendo, eu tenho a chance de localizar, de descobrir em mim quais são os gatilhos, quais são os pontos fracos, quais são os meus deslizes, quais são as sombras e as questões que de repente eu estou empurrando para debaixo do tapete, que de repente eu sequer conheço, sequer sei que existem e estão ali. A compreensão previne o julgamento. Eu tenho uma frase assim e ela é profundamente verdadeira. Porque quando eu compreendo antes de dar a sentença, essa sentença pode se reverter completamente. Porque na compreensão eu tenho a oportunidade de ver a situação através do real e não da pretensão. E não da idealização, não do imaginário, não do não sei o quê, que só destoa a gente da harmonia, da felicidade, do compasso, da felicidade possível, não ideal. Vocês acham que eu vivo o ideal de vida que eu pintei para mim? Vocês acham que eu sou o ideal de pessoa que eu pintei para mim? Vocês acham que o mundo é como eu gostaria que fosse? Não. Vocês acham que minha família é como eu gostaria que fosse? Não. Vocês acham que o meu dia a dia é sempre como eu quero? Não. Às vezes é. Às vezes é melhor. Mas como eu quero? Não. A Edviges colocou que tem se curado muito com os colegas de trabalho. É uma oportunidade.